Fala galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui, vamos para a nossa segunda aula, a continuação da aula de ângulos. Vamos falar agora de retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, olha só. Digamos que eu tenha duas retas paralelas aqui, a reta R e a reta S. Primeira coisa, o que são retas paralelas? São retas que estão na mesma posição, elas nunca se tocam, são retas distintas, certo? Que não possuem pontos em comum. Que geralmente, paralelismo vai ser indicado por esse símbolo aqui, ó. Dois traços diagonais assim, ó, representando que as retas estão na mesma posição. E aí a gente tendo duas retas paralelas e uma outra transversal, o que é transversal? Ela vai estar tocando as duas paralelas, cortando as duas paralelas. A gente tem que entender que os ângulos que são formados na interseção de uma transversal com uma paralela tem relação com da outra paralela. Por exemplo, se essa reta tá vindo, corta aqui, esse ângulo aqui, ó, esse daqui, repara comigo que ele tem a mesma abertura que esse daqui. Afinal, essas duas paralelas estão na mesma posição. Então, esses ângulos têm o mesmo valor, a mesma medida. Assim como ó, esse daqui vai ter a mesma medida desse daqui. Beleza? Da mesma forma que esse daqui, ó, mesma posição que esse daqui. E por último, e não menos importante, esse daqui e esse daqui. Então, esses ângulos são relacionáveis. E existem algumas propriedades relacionando esses ângulos que nós veremos agora. Olha a lista que eu tenho aqui da nomenclatura desses ângulos. Bom, eu botei aqui A, B, C, D, E, F, G e H. Os pares de ângulos A, E, B, F, C, G, D, H são ditos correspondentes, que são exatamente os ângulos que eu marquei lá, ó. Por que correspondente? Mesma posição, ó. A e E estão na mesma posição. B e F estão na mesma posição. Eu tenho C e G na mesma posição. E eu tenho D e H na mesma posição. Por isso, eles são ditos ângulos correspondentes, estão na mesma posição. Aí eu tenho os colaterais externos. O que significa serem colaterais externos? Pensa comigo na nomenclatura. A gente está fazendo uma relação entre ângulos de uma paralela e da outra. Se eles são colaterais, eles estão compartilhando o mesmo lado. E se eles são externos, eles estão para fora. Então a ideia é bem simples. Repara no ângulo B e no ângulo G. Eles estão os dois à esquerda da transversal e os dois estão para fora das paralelas. Então, eles compartilham o lado para fora da paralela. Eles são colaterais externos. Então, ó, o B e o G são colaterais externos. O A e o H também são colaterais externos. Já os ângulos C e F são colaterais internos. Eles estão do mesmo lado para dentro das paralelas. Da mesma forma que o D e o E são colaterais internos. Estão para dentro da paralela, compartilhando o mesmo lado. E aí, a última anotação são dos alternos. Repara só. Os ângulos B e H, repara que está um na esquerda da transversal e um na direita da transversal. E os dois estão para fora das paralelas. Então, eles estão alternando o lado da transversal externamente. Eles são ditos alternos externos, assim como o A e o G estão alternando externamente. São alternos externos. E, finalizando, o C e o E. Um à esquerda, um à direita. Estão alternando, estão para dentro das paralelas, alternos internos, assim como o D e o F, que também são alternos internos. E aqui a gente tem algumas propriedades, ó. Os ângulos correspondentes são sempre equivalentes. Eles têm a mesma medida, eles estão na mesma posição. Essa daqui é fácil de enxergar. Repara que os colaterais são suplementares, ó. Por quê? Vamos aqui, ó. O B e o G são colaterais externos, certo? Repara que eu posso usar a ideia do G e do C serem correspondentes e dizer que esse valor aqui, ó, esse daqui, está aqui também. E aí repara que os dois juntos formam 180 graus, ou seja, eles são suplementares, certo? Ó, vou pegar um outro exemplo aqui, ó.
Se eu pego agora os colaterais, o D, colaterais internos aqui, ó, o D e o E. Repara que o E é igual ao A, ele pode vir para cá. E aí, ó, os dois juntos somam 180 graus. Então, os colaterais são sempre suplementares. E os alternos são sempre iguais. Repara, olha o B e olha o H, alternos externos. Repara que o B, olha só, ele é igual ao D porque eles são OPV, opostos pelo vértice. E o D é igual ao H porque eles são correspondentes. Então, ó, esses ângulos aqui são iguais. E aí você pode ver, ó, que se eu marcar aqui, ó, esses 4 ângulos são iguais, certo? Porque eles são correspondentes ou OPV. Assim como, ó, esses 4 ângulos aqui são iguais. Então, ó, os alternos são sempre iguais, certo? Então, ó, dá para memorizar isso daqui, dá para a gente pegar essa ideia, fazer muito exercício e ficar de boa, certo? Vamos lá, então, para aplicação desses conceitos, como isso aparece em questões. Olha essa daqui do fuzileiro naval. Na figura abaixo, sendo R paralela a S, quais os valores x, y, z, respectivamente? Ó, repara que eu tenho 2 paralelas e 2 transversais. Quando eu for fazer a comparação, eu tenho que fazer sempre de uma transversal para outra. Então, vamos pensar assim, ó. Repara que aqui é o Z. O Z está aqui. Nessa transversal aqui, ó, o Z está aqui, ó, porque eles são correspondentes. Aqui é Z. E aí, repara só. O Z mais esse 150 fazem 180 graus. Fazem um ângulo raso. Então, o Z é 30 graus. Já achei o valor de Z. Agora, vamos pensar no Y aqui, ó. O Y, ó, eu posso fazer uma relação nessa transversal. Olha onde esse 80 está. Esse 80 está aqui. Eles são correspondentes. Então, eu posso dizer que Y mais 80 é 180 graus. O Y é 100 graus. E agora, para achar o X? Para achar o X, a gente tem vários caminhos. A gente pode usar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Para quem não sabe isso, no nosso próximo capítulo eu vou trabalhar essa ideia, certo? Então, me diria que x mais 80 mais z, que é 30, é 180 graus, ou seja, x mais 110 é 180, ou seja, x é 70 graus. Ou eu posso usar um outro pensamento, ó. Pensa aqui comigo, ó. Como aqui é z, esse aqui é z também, porque é oposto pelo vértice. E esse 80 ali, ó, também é 80 aqui, ó, que é oposto pelo vértice. Então, a soma desses três dá 180, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, são 2 caminhos para a gente chegar na mesma informação. Então, o x é 70, o y é 100 e o z é 30, alternativa C. Beleza? Olha essa daqui. A gente tem que achar o valor de x, sabendo que R é paralelo a S. Bom, vamos pensar comigo. A gente tem aqui essas 2 paralelas e tem esses 2 pedaços de transversais quebrados aqui. Tem várias formas de você fazer essa questão aqui. Uma das formas de fazer essa questão é você prolongar esse segmento aqui até formar um triângulo, ó. E aí você vai ver o quê? Se esse ângulo é x, esse daqui também é x, ó, porque eles são correspondentes. Então, esse ângulo aqui de dentro é o suplemento de x. Como é o suplemento de x? 180 menos x. E esse ângulo aqui é o suplemento de 80, que é 100. E a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 50 mais 100 mais 180 menos x, tem que dar 180. Corta aqui, o x vai para lá, x é 150. Uma outra forma de fazer essa questão é a gente trabalhando passando uma outra paralela aqui no meio. Mas também tem um macete. Vou te ensinar um macete para você fazer essas questões bem rápidas. Quando você tiver ângulos assim, ó, entre paralelas, você vai fazer o seguinte. Você vai ordenar esses ângulos pegando sempre um para a direita, um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda. Então, repara, o 50 está aberto para a direita, o 80 para a esquerda e o x para a esquerda também. Eu tenho que pegar intercalando. Então, ao invés de escolher o x, eu vou trabalhar com esse ângulo aqui da direita, o suplemento dele,
que é 180 menos x. Aí repara, ó, o 180 menos x está para a direita, o 80 para a esquerda e o 50 para a direita. Eu posso afirmar que a soma dos ângulos que está apontando para um lado é igual à soma dos ângulos que está apontando para o outro. Então eu posso afirmar, para a direita, 180 menos x e 50. Para a esquerda, 80. Então vai ficar aqui, 180 menos 80, 100, mais 50 é x, x é 150, tranquilão? Lembrando que no final da sequência de vídeos eu vou fazer vários exercícios com vocês. Essa daqui, por exemplo, repara, o 30 está apontando para baixo, o x para cima, o 40 para baixo, o 50 para cima e o 30 para baixo. A soma dos que estão para cima é igual à soma dos que estão para baixo, considerando essas duas retas aqui paralelas, tá? Então eu tenho para baixo 30, 40 e 30. E eu tenho para cima x e 50. Então aqui fica 100 igual a x mais 50. X é 50. Vamos ver, 30, 100, 50 mais x. Então a gente tem que x é igual a 50. Bom, para finalizar, essa daqui, determina o valor de x na figura. Repara que o x está aqui. E aí, o que eu tenho? Aqui eu tenho retas paralelas e um monte de situação. Nessa primeira parte aqui, já que eu tenho essa transversal, eu posso pegar esse 5y mais 18 e trazer ele para cá, porque são correspondentes. E com isso eu tenho que esses ângulos são suplementares. Então, 5y mais 18... mais y mais 6 dá 180 graus. 5y mais y, 6y mais 24 é 180. 6y, 180 menos 24, 156. 156 dividido para 6 dá 2, 3, 26. Y é 26. Beleza. Sabendo que o y é 26, aqui eu já posso dizer que esse valor aqui é 26, 29. Esse daqui 26, 52, 53. E aí, novamente, eu posso fazer a ideia das setas aqui, Só que o x está para a direita. Então, eu vou pegar esse daqui para a esquerda e o 53 para a esquerda. Bom, se esse ângulo aqui é 29, esse outro vai ser 180 menos 29, ou seja, 151, correto? Então, soma da esquerda igual a soma para a direita. 151 mais 53 para a esquerda é igual a x para a direita. Ou seja, 204 é igual a x. Esse é o valor de x, beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Para treinar mais, vai ficar a lista para vocês. No final da sequência de vídeos tem um vídeo só de exercícios disso daqui, beleza? Tamo junto, até a próxima. Fui!